Bom dia a todos e todas. É um prazer nós estarmos nessa manhã, iniciando mais um dos nossos cursos do Programa de Formação em Tecnologias Digitais para a Comunidade UFRB. E nessa manhã nós teremos o prazer de iniciar o curso de produção e gravação de videoaulas. E nesse sentido, eu gostaria de apresentar um amigo, um professor do Secult, o professor Guilherme Soares, que é ciberativista, ele estará aqui conosco durante essa semana. Guilherme é ciberativista, ele é artista interdisciplinar e programador. E nós acreditamos que pela programação que fizemos para essa videoaula, para esse curso dessa semana que iniciamos ontem, naturalmente com as atividades síncronas, nós teremos excelentes oportunidades de interação. Professor Guilherme, sucesso durante essa semana e que nós estejamos aptos para preparar as nossas videoaulas nesse contexto do ensino online. Boa semana e boa aula. Legal. Obrigado, Daniel, todo o pessoal da SEAD aí que está no suporte, tá? Pessoal, Carlos aqui nas Libras também. Vamos nessa, Carlos, juntos, né? Só para todo o pessoal que está acompanhando, só para vocês saberem como é que vai ser a dinâmica dessa interação ao vivo aqui. Vocês estão no chat aí do YouTube, né? E agora, nesse começo, eu não vou acompanhar muito as mensagens de vocês, eu vou começar a falar um pouco sobre a ideia tanto dessa interação de hoje, de hoje e a próxima um pouco, e falar sobre esse curso dessa semana, perspectiva, né, e como eu quero e posso tentar ajudar vocês a pensar como aproveitar melhor esse período, né, e o que demandar a partir dele. Certo? O professor Eniel fez uma breve apresentação. Eu sou professor do Secult, aqui no UFRB, certo? Que é o nosso núcleo de cultura, linguagens e tecnologias, que trabalha principalmente nessa perspectiva interdisciplinar das artes com as tecnologias e a cultura também, né? Um trabalho de valorização da cultura regional e o diálogo disso com o universal, o universitário, né, também. Então, um núcleo que tem um talento grande também com os projetos de extensão, né? Vocês, quem não conhece ainda o Secult, seja bem-vindo a conhecer. E um salve para todos os colegas aí também do Secult que possam estar aí já acompanhando desde agora. Obrigado a todo mundo que está acompanhando aí. Bom, sobre o curso, né? Vamos começar a pensar nessa dinâmica de hoje e da semana que vem da seguinte maneira. Como que a gente pode aproveitar ao máximo essa interação? Vocês veem que a gente tem aqui um tema muito prático, né? É um tema que eu já trabalhei com temas, sempre trabalho com temas relacionados ao uso do computador, principalmente nas artes, ali no Secult, com os estudantes, mas muito no corpo a corpo, a gente tem um outro tipo de experiência com essa coisa das demandas individuais de cada um dos alunos. É uma das coisas que a gente discutiu muito, eu e Eniel, principalmente, e Victor, que é outro professor que está trabalhando em paralelo nessa semana com os podcasts, sobre como a gente poderia potencializar, né, ao máximo esse paradoxo de uma demanda de conseguir entender individualmente demandas, mas com um público tão grande e distante, né? E para isso, o ensino à distância mesmo tem algumas técnicas que a gente está tentando ao máximo aproveitar e pelo feedback, pela resposta, tentar melhorar isso ao máximo. Então, assim, como que a gente vai trabalhar? Vocês têm o fórum do Moodle, né, que é o nosso ambiente virtual de aprendizagem, que vocês estão cadastrados. Alguns de vocês já fizeram a apresentação pessoal de vocês ali, né? Eu pessoalmente não tive tempo de interagir ali, mas logo vou interagir, tá? A partir até dessa aula vou interagir mais ali. E ali fica sendo o espaço oficial
para vocês colocarem qualquer dúvida, que a gente está chamando, o termo técnico em ensino à distância né, tem sido muito martelado, isso aí, que é essa ideia de interação assíncrona e síncrona, né? Então, quer dizer, a gente tem ali um espaço para você deixar sua mensagem, durante essa semana ela vai ser respondida no menor tempo possível. A gente, né, tá ali, eu, o professor Aniel, tem a Cida, algum tutor ali, e a gente vai, o número de pessoas é grande, mas a gente vai tentar ao máximo, inclusive disso, pensar algumas dúvidas mais frequentes, né, e tal. Outra coisa é que a gente está partindo do pressuposto, né, que todas as pessoas inscritas podem ir desde pessoa que nunca fez isso sem o auxílio de outra pessoa, né, até uma pessoa que já fez isso de várias maneiras e está querendo entender quais são as determinações e ideias que estão sendo recomendadas aqui oficialmente pela Superintendência de Ensino à Distância, né? Então, nesse sentido, a gente também conversou bastante em como oficializar essas recomendações, né? Então, vamos partir de alguns princípios que são o seguinte. Primeiro que a gente vai trabalhar nesses 2 encontros com a sugestão de 2 ferramentas, certo? E isso é importante dizer, antes que eu recomende as ferramentas, de que isso não é propaganda das ferramentas, certo? E nem uma adoção oficial dessas ferramentas, porque não há uma política institucional de que está havendo um apoio dessas marcas, dessas ferramentas para a universidade, né? Como se fossem ferramentas oficiais. Mas, ao mesmo tempo, são ferramentas que, pelo custo-benefício do uso a curto, médio prazo, para quem nunca usou, a gente está acreditando numa eficiência razoável, tá? Porque a gente vai também pensar que muitos de vocês já podem ter feito isso de alguma maneira, ou ter, às vezes, acesso a alguma pessoa que pode auxiliar vocês, que usem outras ferramentas. Isso é muito comum, porque as ferramentas, ao mesmo tempo que elas estão sempre se atualizando, estão sempre aparecendo novas ferramentas, mas a gente vai fazer isso de uma maneira comparativa, para vocês pensarem, se eu vou usar outra ferramenta, compensa, né? Se alguma pessoa vai me ajudar, ela tem isso, então, que eu encontro nessa ferramenta, ou tem mais, ou o que tenha mais é demais para o que eu quero fazer agora no momento, ou não, eu queria aprender mais, né? Então assim, é importante pensar que essa oferta também, apesar de ela estar sendo feita como parte de um calendário, né, de preparação para a oferta do semestre emergencial, não há, pela resolução, nenhuma obrigação que os professores venham a fazer videoaulas. Então, eu digo isso para que vocês aproveitem ao máximo, né, a oportunidade de tentar fazer, certo? Como um exercício bem lúdico, né? Tentar fazer vocês mesmos, quem nunca fez, né? E quem já fez, tá aqui para tentar talvez experimentar as ferramentas, tá aqui também para fazer uma crítica, com certeza. Então, vamos elaborar as críticas a partir do que a gente tem, né? Bom, eu vou botar aqui alguns slides para apoiar a minha fala, e daí eu vou comentando um pouco sobre o que vai ser essa ideia dessa semana, a proposta, tá? E aí vou comentando e vou fazendo algumas digressões em cima. Aí, quando eu passar todos os slides, eu vou abrir para comentários, tá? Eu não vou parar a fala no meio para comentar, eu vou tentar passar a ideia completa para vocês antes, tá? Bom, é o seguinte, vamos passar então os slides aqui, tá? Só um minutinho. Só vou precisar agora a gente está, inclusive, para falar para vocês uma coisa. Esse ambiente que a gente está agora,
que é o StreamYard, que está sendo transmitido para o YouTube, ele vai ser explicado para vocês na próxima aula. Então, uma das ferramentas que a gente vai usar é o próprio StreamYard, mandando fluxo de vídeo para o YouTube. É uma das ferramentas que a gente vai explicar, mas na segunda aula, né, na quinta. Hoje a gente vai comentar em cima de uma ferramenta chamada Loom, certo? Que é uma ferramenta super simples para videoaulas que funciona no navegador e no desktop também. Aí eu vou fazer uns comentários sobre essa ferramenta, desvantagens, vantagens que eu, como usuário, fiz. Como eu disse, eu não tenho patrocínio dessa ferramenta, nem nada, não sou desenvolvedor dessa ferramenta. Tenho, inclusive, restrições com ferramentas que não são de código aberto, certo? E eu, pessoalmente, uso e prefiro. Mas, nesse caso, foi uma decisão por uma tendência que a gente percebeu das pessoas estarem já usando pela facilidade que a ferramenta tem, tá? Então, aqui, só para vocês entenderem, aqui no StreamYard, que é essa ferramenta que a gente usa para fazer as transmissões, da maneira que a gente está transmitindo aqui para o YouTube, por exemplo, estamos eu e o Carlos aqui em foco para vocês, mas tem uma equipe aqui do SEAD que está agenciando essa transmissão, certo? Então, eu, como convidado, eu não sou a pessoa que está agenciando a transmissão. No caso do StreamYard, quem cria o link é que tem a autorização administrativa para fazer as mixagens das câmeras e colocar os slides no ar, tá? Eu só vou ler umas sugestões aqui que o pessoal está mandando. Carlos, uma sugestão para você é que você fique um pouquinho mais afastado da câmera para aparecer um pouco melhor os seus gestos, para o pessoal que está precisando da interpretação está pedindo. Tá? Agradecer a presença dos não ouvintes também, ao Carlos, tá? Sejam bem-vindos. A gente vai tentando se comunicar aqui o máximo possível, tá? Sejam bem-vindos e ali por escrito também a gente vai interagir bastante, tá? Quando vocês mandarem. Podem, inclusive, informar a condição de vocês ali, se quiserem para mim, ou não, dependendo de como vocês preferirem, tá? Então, é o seguinte, como é que a gente começa aqui? A gente vai começar refletindo sobre essa ferramenta chamada Loom, tá? Essa é a primeira pergunta que alguém pode fazer. Por que tal? Você está escolhendo essa ferramenta? Ela é a melhor? Eu conheço uma muito melhor. Fulano que eu confio usa outra que é muito melhor. Ou, isso não é software livre, por que eu prefiro usar software livre, porque está usando? Todas essas coisas... ou não é gratuito, né? Que livre é diferente de gratuito, eu já falo disso, tá? Então, por que você escolheu essa ferramenta? Eu vou falar sobre isso e também o que a ferramenta faz, tá? Os slides, eles são um pouco para apoiar a minha fala aqui. Se vocês não estiverem conseguindo ler tudo, não sei que tamanho que vocês estão vendo essa tela, dependendo do tamanho da sua tela do computador, ou se estão vendo na TV ou no celular. No celular, com certeza, deve estar ruim de ver. Mas esses slides, eles são mais para apoiar a fala e eles estão disponíveis ali no Moodle, tá? Para vocês baixarem. Quem quiser baixar, tá lá na pasta de materiais, lá e pode acompanhar por ali. Mas uma coisa importante até para falar, não se preocupem tanto em acompanhar o slide mais do que a minha fala. Outra coisa importante, não se preocupem, principalmente pessoal que não tem tanto nesse momento uma busca sobre termos técnicos, está em outras áreas, então às vezes tem aquela coisa com os termos mais técnicos de que isso eu já precisava saber e não sei, então daqui em diante já não vou acompanhar nada. Vamos tentar abstrair um pouco os termos técnicos como se fossem estrangeirismos, aí são palavras que estão entrando no nosso vocabulário porque não tem outra palavra para substituir, certo? Mas não vamos deixar de prestar atenção
no fluxo todo da conversa por causa disso, tá? Bom, quando eu mostro aqui esse primeiro slide, eu estou querendo falar algumas coisas. Eu tenho ali como eu falei, tá meio pequeno para olhar, mas aqui eu não quero ficar abrindo várias telas, senão vai ficar muito mais demorada a nossa conversa, e a gente não vai conseguir falar tudo que tem para falar, tá? Mas vocês podem ver que aquela telinha ali, ele funciona gravando um desktop, que seria, né, o fundo de tela do computador, né? E aqui eu tenho uma janelinha mostrando a entrada que você tem quando você inicia o software, tá? Isso aqui é só para dar uma ideia, daqui a pouco vai aparecer mais telas do software. Não vou falar exatamente das telas do software agora, mas só para a gente falar um pouquinho sobre o porquê, tá? A gente está pensando nesse software e vamos refletir se a gente tem outras alternativas aí e quais são depois, né? Mas quem quiser um suporte sobre esse software essa semana, então vamos pensar um pouquinho. Esse software você vai poder baixar lá no website, tá? Eu já vou falar sobre a disponibilidade do software, o custo e tal, mas esse software ele tem uma versão gratuita, já bastante funcional, tá? E ele está com uma promoção para os professores que se cadastrarem com um e-mail institucional, acessarem algumas funcionalidades da versão Pro dele, tá? Depois eu falo disso. O que tornou ele elegível, assim, para a gente recomendar, porque a gente não queria também recomendar um software que a pessoa vai ter que pagar horrores e já... Daí a questão é pagar esse preço e contar com o suporte técnico, então, né? Porque, inclusive, acho que umas coisas para pensar também, são ferramentas para a gente pensar o que a SEAD pode ter como suporte e tal, né? O que pode ser política de uso aí da institucional, né? E que tipos de curso que pode ter. Porque se tiver vindo a ter um curso de um outro software, pode ter o apoio, né, o suporte desse software quando tiver. Então, esse software ele é possível ser instalado no navegador Google Chrome, tá? Muita gente utiliza ele assim, porque assim é um pouquinho mais fácil, porque você não precisa ficar mexendo em algumas configurações do sistema, se precisar garantir que, por exemplo, se você vai fazer uma apresentação que não tem áudio, tem algumas questões assim que são mais rápidas, você vai mostrar o website ou abrir um PDF no navegador, você vai usar o navegador, né? Mas também ele é possível de ser instalado no Mac e no Windows, tá? No Linux ele vai rodar no navegador, não existe um binário para ele. Mas aí também eu estaria falando com usuários que já têm outras alternativas. Claro, Windows e Mac têm até outras alternativas nativas, mas não é o que a gente vai falar aqui agora. Quem quiser comentar isso, pode comentar depois, tá? Uma das coisas que é uma das grandes vantagens, que no momento não tem um software nativo dos sistemas operacionais, por exemplo, fazendo isso, que foi um dos elementos chaves para a gente tomar essa decisão, é que o website do Loom abriga, ele hospeda o vídeo imediatamente depois que você compartilha o link. Desculpe, ele compartilha um link, né, do vídeo, imediatamente depois que você grava, ele guarda o vídeo lá, certo? Isso é muito importante, porque se você usar qualquer outra ferramenta, você vai precisar ainda mais escolher uma rede social ou um website que guarde seu vídeo, certo? Por exemplo, o YouTube, digamos, né, ou o Vimeo, ou o archive.org, que é também um website que você pode guardar seu vídeo sem custo, né? Ou que fosse o site da universidade hospedar seu vídeo, né? Isso já é uma coisa para se discutir também, porque a publicação do vídeo é uma questão, porque quanto mais forem publicados, os vídeos vão precisar de espaço, manutenção, eles precisam ter um backup garantido, né? Então, num primeiro momento, você tem uma ferramenta que hospeda os vídeos para você e gera um link para você. Isso, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas isso é muito importante, porque você vai postar esse vídeo, seja
seja nos fóruns do SIGA, né, ou no Moodle que você esteja usando, ou seja em você estar usando rede social ou o aplicativo de mensagens, você vai poder compartilhar, então, já imediatamente o link desse vídeo, tá? Pode parecer banal isso, mas, por exemplo, o StreamYard, na versão não paga, você não vai ter muito espaço de gravação. Ele tem parece que ainda tem um cachezinho de que você pode fazer um teste ali mensal, mas não vai ser suficiente. Então, por isso que quando você usa o StreamYard, aí você acaba guardando no YouTube, por exemplo, mas isso a gente vai falar na quinta-feira, um pouco mais, tá? O Loom, ele tem a possibilidade de fazer pequenos cortes, tá? Vocês veem nessa tela aqui em vermelho, ele tem uma interface para fazer os cortes ali, ó. Tá? Quando você faz a gravação, você já imediatamente pode cortar alguns trechos, inclusive isso é feito dentro do próprio website, certo? Isso é uma funcionalidade muito interessante porque evita que você tenha que usar um software de finalização, né? Então, para quem não tem uma rotina com isso, um dos problemas, umas dificuldades, às vezes as pessoas vão usar, tem um software chamado OBS, por exemplo, que no final eu vou falar. Ele é super, super completo, mas essa parte de edição e finalização você acaba tendo que ter um outro software, né? Então, nesse sentido, é um software que consegue já te dar uma opção de finalização, certo? Porque com certeza você vai fazer sua gravação, você vai ter alguns cacos da fala, né? Algum trechinho que começou antes ou depois, que você vai querer cortar, então você já tem essa opção ali, tá? Uma coisa importante para eu falar, pelo menos hoje aqui, tá? Sem complicar muito, mas é uma questão tecnopolítica importante aí, porque ela influi em toda uma questão econômica, ecológica, tá? Inclusive no espaço que a gente está, que é o espaço público da universidade, é o problema desse software não ser livre ou open source, ou código aberto, tá? Quem não é programador, qual a importância disso para essa pessoa? A importância é que quando você tem um software que é dito livre ou de código aberto, independente da gratuidade, porque sempre existe algum custo ali, se não for o custo pelo software que você baixa, vai haver um custo operacional daquilo existir como consultoria, alguma coisa assim, mas o fato do código ficar aberto, disponível para novos códigos, ele contribui com toda a comunidade científica, certo? Isso é essencial, gostaria de sublinhar isso para vocês, tá? Porque, por exemplo, eu recomendaria como software livre, por exemplo, o OBS, um software para finalização chamado Olive, que eu vou falar depois no final, mas como ele vai ter umas outras exigências, eu não estou colocando ele de princípio, porque estão trabalhando dando preferência para o pessoal que nunca fez, tá? Então, pegando uma ferramenta bem fácil da pessoa instalar e já sair fazendo. Mas a gente vai ter esse contra aqui para nós, que a gente não poderia, por exemplo, criar um software na universidade que fosse derivado desse software, né? A não ser que daqui a um tempo venha a se abrir esse código, tem alguma coisa, tem que se informar aí sobre isso, né? Bom, esse software também tem uma coisa que é importante, que você tem essa possibilidade de mixagem, mas você não tem muita autonomia sobre as camadas. Você tem essa camada aqui, que é essa câmerazinha, que ele gera uma bolinha, um círculozinho, né? Para você ter essa opção de enxergar a face do professor, né? Do palestrante. Mas você não tem, por exemplo, ali ainda, por enquanto, no site, nenhum filtro que você possa, por exemplo, fazer para realçar alguma cor, algum contraste e tal, né? Não pode colocar muita coisa aqui, um chroma key atrás, né, um cenário animado atrás. E não pode também, por exemplo, carregar um vídeo e usar para fazer uma mixagem. Se você está pensando já em fazer isso, ou uma mixagem de som, esse não é um software ideal para isso.
Claro que tem alguns truques que você poderia fazer para fazer esse tipo de coisa, mas já não é feito para isso. Ele é feito para você gravar a aula com o fundo, tá? Se você quiser pensar em outras inserções, você vai ter que pensar em algumas estratégias, que eu posso até dar umas ideias depois para vocês. Bom, como eu estou dizendo aqui, então, o foco é, né, a ideia principal é mostrar o rosto do palestrante e esse fundo, que é o ou seu desktop geral ou um software específico, certo? Bom, sobre o custo, eu falei também que esse software não é um software gratuito. Na verdade, ele tem uma versão gratuita de teste, né? Mas vocês podem pedir uma atualização para essa versão Pro com seu e-mail institucional, tá? Sobre a instalação, tá no website mesmo do Loom, tá? Que é o loom.com. Um minuto aqui. No loom.com vocês vão encontrar os links de instalação, tá? Inclusive, a partir do momento que você faz o cadastro no website, ele já mostra para você ele já mostra para você uma área onde tem lá para você gravar seu novo vídeo e tal. Só que se você for tentar gravar nesse momento, ele vai indicar que você não tem, se for a primeira vez, lógico, ele vai indicar que você não tem a extensão do Google Chrome instalado para rodar no navegador, certo? Aí ele vai te apontar a direção para você você usar esse link aqui para você fazer a instalação da extensão, certo? Então, quando você cria o usuário e senha no sistema, imediatamente vai aparecer esse botão, vai aparecer essa área do New Video aqui, você vai clicar e ele vai falar, ó, você não tem a extensão do Google Chrome, então vá para o site tal e instale, tá? Então tá aqui, 1 seria você clicar, 2, ele vai te direcionar para o website do Chrome, 3, ele vai te perguntar se você quer adicionar essa extensão no seu navegador, você vai adicionar, e 4, ele vai aparecer como adicionada a extensão, certo? Então, o que mais que ele vai ter? Depois que você instalou ele, daí você vai já conseguir interagir nesse website e fazer os primeiros testes, tá? Eu vou mostrar um pouco mais essas telas, tá? Antes de abrir para mais comentários de vocês. Se o Aniel quiser jogar algum comentário aqui já do pessoal para eu pontuar enquanto eu estou falando, eu posso em algum momento fazer uma interrupção, mas quero só seguir o fluxo para vocês fazerem uma espécie de tour pelo software, tá? Para ver o que ele tem, mais ou menos como a cara que ele tem, para quando vocês forem tentar usar, vocês procurarem essas coisas. Aí vocês têm esses slides ali para baixar, e vocês têm umas videoaulas também que vão dar essas dicas iniciais para vocês. Então, um dos objetivos dessa semana é que vocês comecem a tentar fazer isso, tá? Então, depois que você instalou, aquele controle da captura de tela que você vê já quando você entra no website, ele já tem um botão para você gravar um vídeo novo, tá? Aí, então ele vai abrir essa janelinha aqui, novo vídeo, vai aparecer a sua câmera no lado inferior esquerdo, tá? Então, você precisa ter uma webcam funcionando no seu desktop e um microfone que você já tenha também
testado, né? Você não precisa ter um microfone, como eu estou usando aqui, por exemplo, um microfone USB, né, um microfone que tem uma placa de som própria. Você pode usar o próprio microfone do headset do seu fone, tá? Às vezes, até o próprio microfone do laptop, mas tem que tomar cuidado que o microfone do laptop, ele às vezes dá uma dobra, né? Que gera um ruído, então tomar esse cuidado, tá? Então, a partir do momento que você tem uma câmera funcional e um microfone funcional, quando você entrar aqui e iniciar, pré-iniciar, ele vai abrir o espaço, ele vai abrir sua câmera, e você pode escolher se você vai usar a câmera conjugada com a tela, né? Apenas a tela, ou apenas a câmera, certo? A câmera também, ela tem a possibilidade de 3 tamanhos, tá? Tem uma questão sobre o uso dele no navegador. Eu aconselho que vocês, a primeira vez, usem no navegador, porque é o mais rápido e mais simples, tá? Pelo menos para ver se atende todas as necessidades de vocês. Mas esse primeiro uso no navegador, vocês vão perceber que tem uma questão com a navegação da câmera, que você ter essa bolinha que flutua, né, que você só vai conseguir usar a navegação da câmera dentro de aplicações que funcionem no browser, ou websites, ou documentos que você abra no browser, eu digo o navegador Google Chrome, tá? Você não consegue que a câmera apareça no fundo. Para a câmera aparecer no fundo do desktop mesmo, ou outros softwares que não rodam no navegador, aí você vai ter que instalar ele no sistema, tá? Mas você consegue navegar em abas. Para muita gente isso já resolve, né? Quer mostrar websites, documentos de slides, essas coisas, né? Os slides, por exemplo, você pode importar para apresentações do Google lá e usar, né? Principalmente aqui na FRB, que tem já, todo mundo tem a conta institucional, então tem ali na suíte o software de apresentações do Google e pode usar, tá? Bom, depois que você faz a gravação, aí você tem essa tela de compartilhamento das aulas. Bom, então é importante que vocês deem uma olhada também nessa parte aqui, tá? Quando vocês fazem a gravação, vocês têm as pastas lá e o vídeo cai nessa área e você pode organizar as suas pastas lá, então, diferentes aulas e tal, né? Já vai facilitar para vocês, tá? Tem uma coisa interessante que o link pode ser compartilhado, tá? Como um link direto para a pasta ou direto para o vídeo, e você tem também a possibilidade que ele chama de embed, que se você usa um WordPress, algum blog, alguma coisa assim, que você pode colar um pedacinho de código HTML, você consegue embutir o vídeo no próprio site, tá? Isso para quem tem blog pessoal, essas coisas, tá? Então, aqui nesse slide, estou fazendo esse comentário aqui, que eu acho que é importante, que nós recomendamos aqui para vocês que vocês usem o fórum no SIGA, tá? Ou usem o Google Sala de Aula com o seu usuário institucional, certo? Porque é uma maneira também de vocês garantirem o foco, né, dos estudantes de vocês ali por dentro de um programa que vocês estão criando de aulas, tá? A gente sabe que a resolução prevê que vocês usem outros espaços para dar aula, cada um vai se adaptar também ao espaço que se sente mais confortável, mas é importante, isso eu acho também bom falar aqui, e que vocês reflitam
sobre o que é o espaço pessoal de vocês e o que é o espaço institucional. Então, a gente precisa demandar que ferramentas estejam disponíveis dentro da própria instituição, né? Então, se a gente tem um fórum no CIGAR, está lá para ser usado, né? Se a gente tem curso oferecido no Moodle, lá, que é um ambiente que está sendo estudado para todo o pessoal aí do ensino à distância há muito tempo, então é uma possibilidade aí, né, de estar usando o próprio espaço institucional para fazer todo a trilha de aprendizagem, o período de interação, né, para vocês não, até para vocês mesmos não se complicarem com a disponibilidade que às vezes vocês não vão estar conseguindo dar conta por outros compromissos paralelos que vocês vão ter, e assim como os estudantes também não ficarem muito ansiosos, né? Então, tem toda uma recomendação, né, de como vocês disponibilizarem esse conteúdo, que o CIGA, o Google Sala de Aula, nesse momento, vão poder dar esse tipo de foco para vocês, né? O Moodle, aí eu acho que já tem algumas limitações pela maneira como o CAD oferta, mas é uma possibilidade também para alguns professores que têm essa vontade. E o próprio Joom lá também, dos cursos, que é os websites institucionais de vocês, alguma dessas videoaulas pode ser alguma coisa que está em foco ali, né? Mas nada impede que vocês tenham os usuários de vocês aí, tanto no YouTube quanto no Loom. Agora a questão vai ser essa, né? Por exemplo, no Loom vocês conseguem ter um usuário institucional. Acho que isso é um destaque importante aqui. Já no YouTube ainda não tem essa possibilidade, né? Então lá vocês vão ter que usar um usuário pessoal. Isso é uma coisa para a gente pensar e questionar, então, se a gente vai conseguir ter um usuário institucional no YouTube, se isso é indispensável. Então, a gente tem que brigar por isso, para isso acontecer aí, né? Tem que fazer o trâmite para que isso possa acontecer. Tá? No site, então, você vai ter o espaço para download da ferramenta para desktop, tá? E antes, tem algum comentário aparecendo aqui no privado, eu já comento, tá? Só vou finalizar minha fala. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá. Eu já vou responder os comentários, tá? Só para finalizar o slide aqui, finalizar a ideia aqui, tá? Tá. Aí o que acontece? Quando você estiver usando o desktop, tá? Você pode observar que você vai ter algumas ferramentas a mais aqui no software, tá? Para usar, tem uma ferramenta de lápis, por exemplo, para você fazer algumas anotações, isso já na versão Pro, tá? E também vai ser indispensável, como eu tinha comentado, é bom lembrar para quando você quiser usar softwares que não rodam no navegador, tá? Aí no final do slide aqui eu faço um comentário sobre outros softwares que eu recomendo, mas que não recomendo quem nunca usou tentar fazer isso essa semana, que seria o OBS, o Open Broadcaster Software, e o Olive Video Editor, que são dois softwares livres bem completos, tal. Isso vocês têm lá no slide disponibilizado, tá? São softwares que eu particularmente uso e que têm funcionado bem como softwares livres, tá? Agora eu vou fazer um comentário sobre os comentários já de vocês, tá? Vocês perdoam a interrupção aqui, começou um barulho infernal que eu tive que fechar a porta, daí eu fiquei um pouco atrapalhado aqui, tive que tomar um copo d'água, me desculpe a interrupção. A gente ficou com uns 15 minutos para comentários, mas vamos lá. Vou pedir para o pessoal da operação aqui me passar para o meu rosto para o foco aí. E eu já comento os comentários. Obrigado. Tá, eu estou com alguns comentários aqui já no chat.
Tá, vamos lá. A troca de intérprete, tá, já foi feita. A Raquel tá ali. Tá. Eu nem... tava tão concentrado que nem via a mudança. Obrigado. Então, vai ser o seguinte. Diana pergunta se os slides estão disponibilizados. Estão, tá? Lá no nosso Moodle. Se é possível salvar os vídeos feitos no Loom no Siga. Sim, pode ter uma questão de espaço lá, mas uma coisa interessante do que o Loom, você consegue baixar os softwares lá, os vídeos lá, tá? Você pode baixar, converter, subir em outras redes sociais, mandar por WhatsApp, se você precisar, tá? Onde eu consigo áudio para as vinhetas? Bom, eu vou recomendar, tem alguns sites como, por exemplo, o soundcloud.com, o Bandcamp, freesound.org, são sites onde você... Eu posso fazer esse comentário depois lá no fórum, tá? Eu vou colocar aqui, ó, para o pessoal colocar na tela aqui, freesound.org e soundcloud.com. Eu vou recomendar esses dois sites porque eles têm uma questão com as licenças, tá? Que é bem observada, porque existem muitos casos que vocês podem querer usar músicas que têm direitos autorais agenciados pelo ECAD, ou músicas que são gravadas, são lançadas pela indústria fonográfica internacional, e que você vai ter que lidar com a questão de direito autoral. Que é o caso de você usar coisas que você pode usar do Spotify e tal, então você tem que observar essas coisas, né? Nesses websites que dão uma atenção para outros tipos de licença, como o Creative Commons, aí você tem essa noção de que a pessoa já disponibilizou a música com uma licença de compartilhamento. Tipo, por exemplo, existe uma licença de compartilhamento para qualquer coisa que não tenha fins lucrativos. Então, se o fonograma está distribuído dessa maneira, você consegue usar sem precisar nem consultar o artista. Senão, você vai ter que consultar. Você vai quer usar, por exemplo, uma música do Gilberto Gil, você vai ter que entrar em contato com ele e ver se ele autoriza. Você fala, não, sem uso comercial, para uso justo, para uso educacional. Provavelmente ele vai autorizar, mas você vai ter que garantir esse trâmite porque pode ter algum problema com a operadora dos direitos autorais dele, né? Ou outros artistas que tem que tem todo esse trâmite daí, né? Bom, minha colega Yara, tudo bem? Obrigado pela presença, minha colega do Secult. Fez uma pergunta aqui. Gostaria de entender o que separa uma aula gravada de vídeo do celular de uma aula gravada em outro aplicativo. Por que buscar outros aplicativos se temos o celular, que é bem mais simples? Tá, Yara, legal, Yara, tua pergunta é ótima, tá? Eu vou fazer um comentário que é o seguinte. Uma das coisas que foi discutida quando eu conversei com o Eniel e Vitor, quando a gente estava pensando nessas aulas dessa semana, é que o celular ele demandaria um terceiro método, certo? Porque o celular, existe um problema que quando você grava no celular, você vai precisar baixar para subir o vídeo em outro lugar. Eu tenho tido uma experiência nas minhas aulas com o pessoal com o pessoal que, por exemplo, troca vídeos por WhatsApp, que às vezes, se a pessoa ela já usa as redes sociais, assim, Instagram, Facebook, ela vai ter já uma facilidade natural com isso. Mas a gente pensando um pouco numa ferramenta que já fosse completa, a gente escolheu essa porque, no caso, por exemplo, da semana que vem, que a gente vai mostrar um pouco o uso do YouTube, o uso celular seria possível, tá? Então, essa primeira ferramenta, a gente está pensando numa solução completa por ela só. Mas se você vai usar, por exemplo, o YouTube como lugar que você vai subir os vídeos, daí você poderia usar sim o celular. Só que você vai ter que ter esse procedimento. Você vai gravar, baixar e subir de novo, tá? Então a gente tem que pensar em todos esses passos, que às vezes é tão automatizado para algumas pessoas que a gente esquece, mas sempre tem a primeira vez para tudo, tá? Isso é uma das coisas também para a gente sempre lembrar, assim, com tecnologia, por mais que a pessoa use softwares que forem,
sempre estão surgindo softwares novos e o nosso estudo é como se adaptar sempre, né? Mas é uma excelente pergunta, eu acho que tem que ser questionado isso e pensar nessa possibilidade. Agora, tem que saber que vai ter que hospedar o vídeo, né? Se for para passar para outra pessoa pelo YouTube, tudo bem, mas digamos que você tem um programa de vídeos que você vai ter que mostrar, então você vai ter que organizar esses vídeos lá, né? Aí tem muito mais a questão do que a gente chama aí em AD, o nome técnico é ambiente virtual de aprendizagem, né? Esse o Daniel pode falar um pouquinho mais, o pessoal do EAD pode, tá? Que seria, por exemplo, o Google Sala de Aula, né? Vai ter que subir lá o vídeo. A Karina pergunta outra dúvida. Vamos postar um vídeo na atividade do AVA com que tema? Bom, a princípio o vídeo é em cima de uma aula que você gostaria de dar, um tema da sua aula. É livre, mas já pense em alguma coisa que você possa aproveitar, certo? Assim, durante essa semana, qualquer progresso que vocês tiverem é válido aqui, tá? Se vocês conseguirem já articular uma aula que vocês usariam, melhor ainda, certo? Na segunda aula, a gente vai falar um pouco sobre as lives também, chamando de lives, termo em inglês, que virou moda falar desse jeito, transmissão ao vivo, né? Então, o tema é livre, a princípio, mas dentro do que você usaria na aula para você usar depois, né? Outra... tá. Cirlândia pergunta, quais outras opções para gravar os vídeos que possam ser postados com facilidade no Moodle ou Siga? Olha, eu estou sugerindo aí opções já um pouquinho mais complexas, por exemplo, como usar o OBS, tem lá um vídeo, os vídeos que eu fiz, você vai encontrar no YouTube vários sobre como usar o OBS, que é esse software de captura de tela. Aí, se você precisar fazer algum corte, eu sugiro o Olive, tá? Os outros softwares são softwares que são conhecidos aí, que você tiver acesso com uma pessoa que possa dar o suporte, porque eu não vou nem, por exemplo, poderia citar um Premiere, qualquer software assim, mas aí a gente não vai estar dando suporte nesse curso dessa semana, então eu vou estar só fazendo propaganda dos outros softwares. Então, eu sugeri que por proximidade com outras pessoas que você conhece, você também experimente software que elas recomendem. Você vai ter, com certeza, outros softwares, né? Áudio de vinhetas. Gustavo Amorim pergunta sobre áudio de vinhetas, tá? Aí eu fiz esse comentário aqui do FreeSound, soundcloud.com, tá? Acho que eu estava respondendo a pergunta dele, que eu tinha lido rápido aqui. O professor vai enviar algum tutorial para nós ou indicação de algum? No Moodle, a gente postou uns vídeos tutoriais dos softwares que estão sendo indicados aqui, especificamente, tá? Porque são os que a gente vai conseguir nesse período dar um suporte. Se eu postar, inclusive um negócio que eu conversei com o Aniel, de alguns cursos que tiveram antes, a gente poderia colocar vídeos de outros softwares que, por exemplo, eu não use, ou algum tutor não use, mas aí a gente vai ter que dar suporte de diversos softwares e em uma semana não vai ser possível. Então, a gente escolheu as ferramentas para isso, para ver para vocês experimentarem dar conta com essas ferramentas. Ou se vocês já dão conta com outras ferramentas, então usem. Mas se nunca usaram nenhuma, a gente sugere que tente essas, inclusive para achar defeitos, certo? Ferramentas não param de surgir, não param de ser atualizadas. Nunca pensem que o problema é a ferramenta. O problema são os conceitos por trás de cada uma das ferramentas. São paradigmas, tá? Tem toda uma área de design, de interfaces, interface que a gente chama de interface humano-computador, na computação, de programar interface para usuário, design de interface de usuário, que está sempre inventando novas coisas, e é um ciclo duplo, uma via dupla. Tanto o usuário demanda novas funcionalidades dos softwares, e elas vão surgindo, quanto novos algoritmos e novas invenções criam a demanda de que uma nova interface de usuário seja criada. Então, essa é uma das partes aqui que começa a voltar para a parte científica, porque a gente fala que tentando ser bem objetivo no sentido de uma ferramenta para
ser instrumental, fazer uma aula instrumental, mas a gente não pode esquecer que está na universidade pública, que faz pesquisa, e a gente está pensando as ferramentas como paradigma, certo? Não ser dependente de nenhuma ferramenta, mesmo que nós mesmos desenvolvemos, certo? Pra gente, porque isso vai estar sempre evoluindo, sempre sendo inventado. Então, quando, por exemplo, a pergunta que a Yara fez do celular, o celular é mais ou menos fácil, né, do que usar o navegador. O celular é fácil para quem só usa celular, mas só usar celular seria outra abordagem, né? Que ainda não foi o caso dessa semana aqui. A gente pode vir a fazer uma abordagem só de celular, tá? Que é uma excelente ideia. Eu acho que esse comentário foi uma boa hora, fenomenal, tá? Mas não existe uma ferramenta melhor que a outra, gente. Não existe isso. A gente se adapta às ferramentas. Algumas, para quem nunca viu algum tipo de atividade, aquela ferramenta vai ser a primeira e às vezes já vai ser a que vai servir. Você vai ter que estar na faixa de usuário que aquela ferramenta está almejando, certo? E aí vai acontecer, ou você vai se adaptar, e aí você vai, algo que você não tinha imaginado como usabilidade vai florescer para você. Você vai pensar, pô, mas isso era impossível de fazer no celular, né? Algumas coisas assim, né? Eu acho que a Yara fez uma pergunta que é exatamente o que eu comecei a responder aqui. O professor vai enviar um tutorial, tá? A Yara fez um comentário, eu acho que a gente está sintonizado aqui, porque tem muito a ver com o que eu estou falando. Por que foi escolhido o Loom ou não o OBS, né? O OBS, ele teria para quem nunca usou, o que ele vai acontecer é que ele tem muitas funcionalidades a mais. Você pode, por exemplo, no OBS, fazer tudo que a gente está fazendo aqui no StreamYard e gravar localmente na sua máquina, por exemplo. Tá? Mas isso requer muitos passos, certo? Talvez as pessoas não tenham nem tempo, mas está lá disponível também essa opção, tá? O próprio StreamYard, certamente, em alguma parte da cadeia de ferramentas dele, eles usam o OBS, tá? Porque é um software que, como se for falar, por exemplo, na questão das planilhas, você falar do Excel, sei lá, sabe? São softwares que têm um legado, assim, que inventaram isso. Então, o OBS é um dos softwares que inventou a ideia de gravação e transmissão de tela e tal. Então, ele está na base da ecologia disso. E o fato dele ser software livre é muito interessante porque, por exemplo, tem uma rede social chamada Twitch, o pessoal dos games conhece bem, e que está sendo usada para lives hoje em dia, que tem uma característica muito própria. O Twitch ele é baseado na monetização de toda a audiência que você tem lá. Então, eles querem guardar tudo que você faz. As pessoas fazem lives lá de horas, de 24 horas, programando, jogando. E agora, por exemplo, tem alguns artistas, eu fiquei sabendo que o Marcelo D2, por exemplo, está fazendo no Twitch todos os ensaios dele sendo gravados lá. Então, e o Twitch, ele é uma ferramenta que divulgou muito o OBS, porque eles fizeram uma modificação do OBS chamada Streamlabs, tá? Eu só não incluí aqui também para não é muito nome, mas eu vou escrever aqui, Streamlabs, por exemplo. É uma opção do OBS mais customizada, com essas coisas dos letreiros já todas prontas e tal, que acaba tendo com mais coisas ainda, né? Mais perguntas aqui, nossa, eu sei, gente, que é muita pergunta para tanto pouco tempo, a gente está fechando os 9h30 aqui. Deixa eu tentar ler de todas as perguntas aqui uma coisa que eu não tenha nem mencionado. Karina pergunta sobre como que vai publicar se o e-mail institucional não permite acesso. Realmente esse é um problema que está identificado e que ele é um problema paradoxal também, porque quanto mais a gente vai usar o YouTube, então é uma questão também de o e-mail institucional tá exposto no YouTube, então ele tem que ter uma política de uso e tal, tem que ser discutido. Mas eu tenho certeza que o pessoal do ensino à distância está pensando isso aí também, junto com o pessoal da Cotec e tal, né?
Alexandre, acho que fez uma pergunta que alguém pode estar confuso, que tem semana que vem outro curso. Não, é durante essa semana mesmo. A gente pode vir a oferecer outros cursos depois, tanto eu quanto outros professores, tá? O que eu quis dizer, talvez, quando eu falei que durante essa semana, é que essa semana é o primeiro curso sendo ofertado com esse tema, né, nesse período, digamos, né, o tema próximo já teve ofertado, mas e que não vai ser suficiente. Eu quero dizer, para alguns temas específicos precisam ser propostos e ainda anunciados, tá? Subir, alguns termos técnicos estão perguntando aqui, renderização, subir o vídeo. Gente, eu vou fazer um pedido para vocês, já que está chegando 9h30. Façam, por favor, essas perguntas no fórum, tá? E responderemos lá, tá? O fórum tá ali para isso, tá? Porque se todos, tem 300 inscritos, me mandarem o WhatsApp, vai ser impossível. E também nosso tempo de 1 hora é curto, mas façam as perguntas dentro do fórum, tá? Principalmente as perguntas mais técnicas, assim, de termos técnicos, tá? Aniel, se quiser fazer seu comentário. Sim, não, vamos finalizar, então, já chegamos no teto limite da nossa aula de hoje. Guilherme, muito obrigado pelas suas abordagens, suas excelentes contribuições que deu. Nós tivemos muitas perguntas, esse é um tema envolvente, né? Na verdade, esse é um curso instrumental, ele requer que a gente pratique, e nós só vamos aprender a utilizar essas dicas que foram dadas praticando, né, Guilherme? Eu não vejo outra maneira, não adianta ficar falando, clica aqui e faça assim, não. Eu, particularmente, a minha prática, eu não sou programador e tenho utilizado esses aplicativos mais simples, como o Loom, e tenho feito videoaulas muito interessantes e disponibilizado para os estudantes. Agora, existem possibilidades mais avançadas, né, que exigem uma curva de aprendizagem maior. E Guilherme muito bem colocou isso, o OBS, o Olive, que ele vai até trazer mais algumas informações sobre isso no próximo encontro, assim como também a utilização de plataformas como essas. É importante salientar e deixar claro aí para a nossa comunidade acadêmica, Guilherme, que não é obrigatório gravar videoaulas, né? Que as videoaulas, ela é um objeto de aprendizagem interessante para que nós possamos dar continuidade, estender, aprofundar um determinado conteúdo que, porventura, não tenhamos desenvolvido em nossas aulas síncronas, e os estudantes podem continuar estudando de forma assíncrona. Daí a importância da gente conhecer alguns conceitos mínimos de como fazer, de como utilizar. Pelo que nós ficou claro, pelo que o professor Guilherme muito bem colocou, uma indicação, uma recomendação pelo Loom é meramente recomendação, nós não temos nenhuma relação com o aplicativo. É simplesmente, como o Guilherme muito bem colocou, uma questão de custo-benefício, não foi, Guilherme? Para que nós pudéssemos fazer, não é? As pessoas pedem para citar, como se fosse citar um leque de ferramentas, isso não vai adiantar agora, certo? Porque se uma pessoa quiser citar uma ferramenta que quase usou, conhece alguém, aí cite no fórum, que se eu não usei, eu vou atrás e faço a recomendação em cima. Porque senão a gente vai ficar, né, fazendo arqueologia de ferramenta aqui, não é essa questão. Nesse momento, a gente nem tem tanto tempo para isso, né? Vamos pegar um que seja mais fácil, que nós já detectamos que a curva de aprendizagem dela é menor. Se você já tem experiência, podem ir para o OBS ou para alguma outra ferramenta que lhe dê maiores possibilidades. O Olive também é muito bom nesse sentido, mas exige aí uma curva de aprendizagem um pouco maior. Gente, finalizamos por aqui. Muito obrigado, Guilherme, pela sua excelente aula, nós apreciamos muito, e nos vemos, então, na próxima quinta-feira, dando continuidade a essa aula sobre gravação de videoaulas, né? Produção e gravação de videoaulas, certo? Certo. Obrigado, pessoal. Não deixem de postar no fórum, podem postar milhares de perguntas, a gente só não vai responder se esgotar as 24 horas do dia. E a gente vai... Possibilidades. Obrigado, então. Um bom dia a todos e todas.